Olá a todos, bem-vindos à nossa aula sobre as leis de Newton. Se você já se perguntou por que as coisas se movem da maneira que se movem, ou por que objetos aceleram ou param, então você está no lugar certo. As leis de Newton são fundamentais para a compreensão da física, e são a base para muitas outras teorias e aplicações em nosso mundo moderno. Nesta aula, vamos mergulhar nas 3 leis de Newton e descobrir como elas explicam a dinâmica do movimento de objetos. Vamos lá! Primeiro iremos falar sobre a primeira lei de Newton, também chamada de lei da inércia. A primeira lei de Newton diz que um objeto em repouso permanecerá em repouso e um objeto em movimento continuará em movimento com velocidade constante, a menos que uma força externa seja aplicada. Essa lei é importante pois mostra que a tendência natural dos objetos é de permanecerem em seu estado atual. Partindo desse princípio, podemos entender que para alterar o estado de um objeto parado ou em movimento é necessário aplicar uma força externa sobre ele. E, quanto maior a força, maior será a mudança no estado do objeto. Em resumo, a primeira lei de Newton nos ensina que os objetos tendem a manter seu estado atual, e para alterá-los é necessário aplicar uma força. E você pode contar um exemplo de como podemos perceber a atuação da inércia? Mas é claro. Um exemplo clássico é quando estamos em um carro com velocidade constante e por algum motivo temos de frear o carro, seu corpo é lançado para frente, não é? Isso é porque você estava em um movimento contínuo para frente e a tendência é continuar esse movimento, mas como houve uma força contrária, nesse caso a frenagem, fez com que esse movimento fosse interrompido, fazendo assim com que você sinta como se tivesse algo te empurrando para frente, mas na verdade é apenas a inércia agindo. Que legal, consegui entender. Mas percebi também que se eu frear o carro de forma gradativa, a força é menor que se eu frear o carro bruscamente. Por que isso ocorre, já que a velocidade a qual eu estava era a mesma? Nesse caso, quem nos explicará é a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton afirma que a força aplicada sobre um objeto é diretamente proporcional à aceleração ou desaceleração que ele sofre. Isso significa que, quanto maior a força aplicada, mais brusca será a mudança do estado. A fórmula matemática para a segunda lei de Newton é F igual a ma, onde F representa a força aplicada, m é a massa do objeto e a é a aceleração. Algo muito importante de se lembrar é que todas as forças possuem uma direção e um sentido. Dessa forma, é possível identificar a direção em que o objeto irá acelerar, além de saber qual será o tamanho dessa aceleração. Essa propriedade torna a força uma grandeza vetorial. Em breve iremos abordar a diferença de grandezas absolutas e grandezas vetoriais. Em resumo, grandezas vetoriais são as que possuem sentido de atuação. Agora vamos discutir sobre a terceira lei de Newton, também conhecida como a lei da ação e reação. A terceira lei de Newton afirma que para toda ação, há uma reação oposta e igual. Em outras palavras, quando um objeto exerce uma força em outro, o segundo objeto também exerce uma força de mesmo valor e em direção oposta sobre o primeiro objeto. Essa lei pode ser observada em muitas situações cotidianas. Por exemplo, quando você está andando em um parque, seus pés empurram o chão com uma certa força. Como resultado, o chão empurra seus pés com uma força igual, que permite que você se mova para frente. Outro exemplo é quando uma pessoa joga uma bola em uma parede. A bola exerce uma força na parede, mas a parede também exerce uma força de mesma intensidade e direção oposta na bola, fazendo com que ela ricocheteie. A importância da terceira lei de Newton na física é muita. Ela nos ajuda a explicar o movimento de objetos em colisão, o funcionamento de maquinarias complexas e até mesmo a aerodinâmica de aviões. Mas é importante lembrar que a terceira lei de Newton só se aplica a sistemas em que duas forças interagem. Se houver apenas uma força, a lei não se aplica. Enfim, pessoal, espero que tenham gostado dessa explicação sobre as leis da mecânica básica de Newton. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu tentarei ajudá-los. Não esqueçam também de se inscrever no canal para ficarem por dentro de todas as nossas aulas de física. Um abraço e até a próxima!